uma pequena cidade isolada, onde as ruas silenciosas ecoavam com o sussurro do vento, existia uma lenda sombria que assombrava a comunidade há gerações. Dizia-se que a sombra da morte pairava sobre a cidade, escolhendo suas vítimas de maneira misteriosa. Um repórter curioso, chamado Alex, decidiu investigar essa lenda para seu canal no YouTube. Ele chegou à cidade com sua câmera e começou a entrevistar os moradores locais, muitos dos quais hesitavam em falar sobre a sombra sinistra que os atormentava. Durante suas investigações, Alex descobriu que todas as vítimas da sombra da morte tinham algo em comum: todas elas estavam envolvidas em eventos obscuros do passado da cidade. Havia segredos enterrados que a sombra parecia querer revelar. À medida que a noite caía sobre a cidade, Alex decidiu explorar os locais assombrados pelos eventos do passado. Em uma antiga mansão abandonada, ele começou a sentir uma presença maligna. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios, e a escuridão o envolvia como um manto. De repente, a câmera de Alex começou a piscar, e sombras estranhas se moviam nas paredes. Uma presença gélida o envolveu, e ele se viu incapaz de se mover. Sussurros ininteligíveis ecoavam em seus ouvidos, enquanto a sombra se materializava diante dele. A sombra da morte revelou-se como uma figura sombria e esquelética, com olhos vazios que emanavam uma aura de puro terror. Alex, paralisado pelo medo, viu imagens do passado perturbador da cidade se desenrolando diante dele. Traições, assassinatos e segredos obscuros eram revelados pela sombra, que parecia ter a missão de punir aqueles que haviam contribuído para o mal. Desesperado para escapar, Alex correu pela mansão, perseguido pela sombra sinistra. Enquanto ele explorava cada sala, mais segredos eram revelados, e a intensidade do horror aumentava. A sombra sussurrava promessas de morte iminente, enquanto as paredes pareciam se fechar ao redor dele. O tempo se arrastava lentamente, e Alex estava encurralado. A sombra estava prestes a consumi-lo quando, de repente, ele se encontrou de volta ao ponto inicial da mansão abandonada. A presença maligna desapareceu, deixando Alex confuso e aterrorizado. Ao revisar as filmagens de sua câmera, Alex percebeu que capturou as imagens perturbadoras dos eventos do passado. Ele compartilhou a história sombria em seu canal, alertando outros a não mexerem nos segredos enterrados da cidade. A lenda da sombra da morte persistiu, e aqueles que assistiram ao vídeo de Alex se perguntavam se a sombra ainda pairava sobre a cidade, esperando para punir os pecados do passado. O mistério permaneceu, deixando todos que ousaram desafiar a sombra com um arrepio na espinha e a sensação de que a morte estava sempre à espreita nas sombras.